Eu estava falando agora há pouco ali no Facebook e lá a palavra tá maior. Se você quiser ir lá depois ouvir ou no YouTube, no meu canal, é Francis Lane Mamedes Calassa. Mas há 8 dias, eu tenho refletido sobre essa palavra. Durante o ano de 2021, eu tenho falado muito sobre Naamã, porque Naamã é o símbolo do orgulho. E nós, como igreja, a gente preocupa muito com pecados assim que a gente vê, né, que a gente descobre, que a gente enxerga com o nosso olho humano. Mas a verdade é que o orgulho é algo que está dentro de nós e só pela ação do Espírito Santo. E foi assim na vida de Naamã. E semana passada eu estava orando e sabe quando você faz uma oração, mas foi algo que não foi de você, foi de Deus. E eu orei exatamente assim: Deus, coloque na minha vida pessoas como a escrava de Naamã e como servo de Naamã. Por quê? Naamã, ele era um homem leproso. Eu não sei muito, eu não sei nada sobre doença, mas o pouco que eu sei é que a lepra é uma doença que ela vai destruindo as terminações nervosas, a parte nervosa do nosso corpo, dos nossos membros. Então, a pessoa com lepra, ela perde a sensibilidade sensorial de sentir. Então, ela pode pôr a mão no fogo, ela não sente ali o calor, o fogo queimando. E na nossa vida é assim, quando a gente peca, não confessa para Deus, não arrepende, não dá nome para o nosso pecado, porque a gente tem que dar nome para o pecado. Nós não podemos confessar os nossos pecados assim, por atacado, não. Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, não é assim. A gente tem que dar nome para o nosso pecado. Deus, me perdoa porque eu fiquei com ódio de fulano. Deus, me perdoa porque eu olhei com olhar impuro para ciclano. Deus, me perdoa pelo meu orgulho. Deus, me perdoa pela minha mentira. A gente tem que dar nome ao pecado. E Naamã, ele tinha lepra. E na Bíblia, a gente considera o pecado como uma lepra, porque a gente vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração, no nosso ser. A gente vai ficando insensível e a gente se perde. E Naamã, ele era um homem leproso, mas na casa dele morava uma menina. A Bíblia não fala o nome dessa menina. Nem o nome dela não fala, mas o exemplo dessa menina foi um exemplo maravilhoso. E essa menina, ela era vítima. Essa menina, ela foi tirada da casa dela, da família dela. E se ela quisesse, ela podia ser cheia de amargura, cheia de vitimismo, cheia de autocomiseração, de autopiedade. Ela podia pensar assim: nossa, mas a minha vida é a pior de todas. O que aconteceu comigo foi pior do que aconteceu com as minhas amigas. Nossa, mataram meus parentes, incendiaram minha casa, estou longe da minha família. Ela podia deixar que o caos que instalou no exterior da vida dela instalasse dentro dela. O caos. Só que pela misericórdia de Deus, o caos que aconteceu na vida dela externamente não aconteceu dentro dela. Se você falar para mim, Francis Lene, pode acontecer alguma coisa na nossa vida, na minha vida, na sua vida, de tragédia, de dia mau. Eu tenho uma mulher de um pastor, que ela é até professora na Uni Evangélica, e ela disse assim um dia numa reunião de mulheres, que o dia mau chega para todo mundo. Então, o dia mau chegou para aquela menina. E pode chegar para mim, pode chegar para você. Mas a verdade é que Deus quer nos trabalhar no nosso caráter, trabalhar no nosso coração, para que a gente, mesmo com as tragédias externas, dentro de nós a gente venha estar pacificado, dentro de nós venhamos estar curados, sarados. E isso é só pela mediação do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que pedir para Deus tratar o nosso caráter. E na verdade, Naamã queria ser livre da lepra, mas Deus queria tratar o caráter dele, porque ele era um homem orgulhoso. E Deus leva aquela menina, uma escrava para proclamar libertação, uma escrava para ter a palavra que ia trazer libertação de cativeiro para a vida de Naamã. Olha como que Deus trabalha. Gente, Deus não trabalha na lógica do homem. Deus não trabalha.
Cada dia que eu vivo minha vida, cada dia que eu escuto um testemunho, eu fico encantada, eu fico maravilhada com o agir de Deus, com o agir do Espírito Santo. Deus leva uma escrava, e essa escrava, que foi feita escrava por aquele homem, ela tem a palavra que vai trazer libertação, cura física e libertação na alma daquele homem. Vai fazer aquele homem conhecer a verdadeira liberdade, que é conhecer a Deus, que é ter Deus como Senhor, ter Deus como Pai. E aquela menina fala para a patroa dela. E ela podia pensar assim: eu não vou falar nada, eu não vou ajudar nada, eu sei o que precisa fazer, mas eu não falo, eu não vou falar aqui, ó, deixa quebrar a cabeça, não tô nem aí. E tem um versículo da palavra de Deus que eu posso deixar depois nos comentários, o endereço, que diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, toda vez que eu e você sabe que nós devemos ir para um caminho, sabe que nós devemos falar algo, sabe que nós devemos fazer uma oração, fazer uma intercessão, pleitear a causa de alguém, e a gente se recusa, nós estamos pecando. Mas a escrava de Naamã, ela não foi omissa, ela não foi amargurada, ela não foi rancorosa, ela foi misericordiosa. E hoje eu meditei no versículo de Lucas, versículo de Mateus 9, 13, que diz assim: ide, Jesus falando, ide, pois e aprendei o que significa isto. Gente, a palavra ide é uma ordem. Aprendei o que significa isto. Então Jesus quer que a gente aprenda. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Todos nós somos pecadores, eu sou, você é. Só que muitos de nós temos nós estamos cegos, estamos tampados, nosso entendimento está tampado, ou nós estamos confiando muito na nossa justiça própria, nas nossas ações, no que a gente faz, nos nossos sacrifícios humanos, e a gente não nos reconhece pecadores. E para isso eu acho um exemplo maravilhoso, é o de Davi. No Salmo 51, versículo 4, Davi ele faz esse salmo porque ele pecou contra Deus, ele adulterou, ele criou uma estratégia para colocar o marido da mulher que ele engravidou na frente da batalha, para que não fosse descoberto o adultério dele, porque a mulher que ele adulterou estava grávida. E aí ele peca, mas Deus leva um profeta até ele. Deus levanta Natã para ir até ele confrontar ele do pecado. E quando Davi é confrontado por Natã, quando Davi ele ouve Natã, sabe o que acontece com ele? Ele se quebranta. E nós precisamos nos quebrantar. Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, com o nosso orgulho, com a nossa mágoa, com a nossa justiça própria, com a nossa falta de perdão, com a maldade do nosso coração, com o nosso desejo de sempre vencer nas conversas, da gente querer pagar o mal com o mal, de que a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, da gente querer ser egoísta, da gente querer ser centralizador, da gente querer ser dono das coisas, Deus quer que nós nos coloquemos na presença dele, como Davi se colocou. E Davi, ele podia ter matado o profeta Natã. E quantas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida como profetas? E eu vou te falar uma coisa, nós temos uma falsa impressão de que profeta é só aquele que fala coisas boas, coisas de bênção, de prosperidade, de vitória. Mas na Bíblia, os profetas que eu percebo, eles confrontavam os servos de Deus, confrontavam. Falavam onde estava o erro, onde estava o pecado, onde estava a negligência, onde estava a omissão, onde estava a falha. Porque eles falavam não da percepção humana deles, mas de Deus. E o profeta Natã, ele não tinha percepção nenhuma sobre Davi, mas Deus mandou ele falar e ele falou. Ele correu o risco de morrer, porque se Davi quisesse, fosse rebelde, teimoso, ele podia falar, manda matar esse profeta, arranca a língua dele, expulsa ele desse palácio. Mas Davi era quebrantado. E Deus quer nos levar para esse lugar de quebrantamento. Deus quer nos levar para este lugar
de humildade. Por isso que Deus precisa tratar nosso caráter. Porque na nossa natureza humana, a gente é obstinado, rebelde e teimoso. E quando a gente começa a ficar convivendo com gente rebelde e teimosa, a nossa tendência é a gente ficar rebelde e teimoso. E Davi, ele aceitou a palavra do profeta Natan. E sabe qual o entendimento que ele teve? Salmos 51:4. Deus, eu pequei contra ti somente, e fiz o que era reprovável diante dos teus olhos. Davi parou de pensar no horizontal, ele parou de pensar, eu pequei contra o marido da Batseba, eu pequei contra Urias, que eu mandei matar, eu pequei contra minha esposa, eu pequei... Não, ele falou, eu pequei contra Deus. Então, todo pecado que a gente comete, quando a gente maltrata uma pessoa, quando uma pessoa fala A e a gente fala B, a gente vinga, a gente quer ter razão, a gente quer ganhar a demanda, a disputa, a oratória, nós estamos pecando contra Deus. E Davi, ele caiu em si. Gente, quando Davi caiu em si, ele falou, Deus, eu pequei, foi contra o Senhor. E aí ele se arrepende. E aí todo mundo fica sabendo que ele pecou. Sabe por quê? Porque ele não queria manter a aparência. Ele não queria mascarar uma coisa que ele não era. Quando Deus fala com ele, quando o Espírito de Deus o confronta através de Natan, ele fala, Deus, eu pequei mesmo. E ele faz um pedido para Deus, ele faz uma oração para Deus, ele fala, Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ele reconhece que depois de todos aqueles anos, que ele foi pastor de ovelhas, que ele derrotou Golias, que ele tocou a harpa e os demônios saíram de Saul, porque os demônios oprimiam a vida de Saul, e quando Davi tocava, ele era tão ungido, ele tinha o Espírito Santo de Deus, que os demônios deixavam Saul, e Saul ficava bem. Aquela opressão que ele sentia saía dele. Mas mesmo assim, sabe o que acontece? Davi, ele fala, Deus, cria em mim um coração puro. E eu quero te convidar nesse dia para você fazer essa oração comigo. Deus, o nosso coração é mau, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração quer sempre ter razão, a gente quer esconder os nossos pecados, a gente quer ter razão, mas diante do Senhor nós não temos razão, porque nós somos pecadores e o Senhor é santo. E Deus quer que nós tenhamos essa consciência, que nós somos pecadores e que nós chegamos a esse lugar de arrependimento. E Deus não vai, gente, nos humilhar. Deus não vai passar na nossa cara, como a gente fala, não. Deus vai nos acolher, porque Deus, o céu se abre quando nós temos um coração quebrantado. Quando a gente confessa, quando a gente arrepende, o céu se abre e Deus se agrada. Mas voltando aqui, eu fiquei muito reflexiva sobre a escrava de Naamã e o servo de Naamã. Eliseu, aquele homem com a dupla porção do Espírito Santo, manda aquela palavra para Naamã. Daquele jeito, e Naamã não gostou. Naamã falou, não, eu não mereço esse tratamento aqui não. Eu sou um comandante vitorioso, esse profeta nem vem me receber, eu não estou gostando do tratamento que eu estou tendo. Então Deus começou a tratar o caráter. Então Deus permite situações na nossa vida para tratar o nosso caráter. Porque Deus não nos quer orgulhosos. Deus não nos quer teimosos. Deus não nos quer rebeldes. Deus não nos quer do jeito que a gente está. Deus quer tratar nosso caráter. E sabe, gente, Deus tem trazido essa consciência no meu coração. Só que Naamã, ele não gostou. Diferente de Davi, que aceitou a palavra, porque era quebrantado, porque era um homem segundo o coração de Deus, Naamã não tinha experiência com Deus. Naamã era cheio de carnalidade, ele era cheio do eu, ele era orgulhoso. Quando Eliseu mandou ele mergulhar, ele não aceitou, ele não quis. Mas aí entrou a figura dos empregados dele. Deus colocou ao lado de Naamã homens, servos, humildes, sábios, e conversaram com ele. Falou, meu senhor, meu pai, se não te pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não fazia? E a verdade é que Naamã aceitou. Então, aqueles homens, com a humildade deles, levaram Naamã
a consciência de que ele poderia mergulhar 7 vezes no Jordão. Deus pediu algo para Naamã que era acessível. Deus pede para mim algo que eu dou conta de fazer. Deus pede para você algo que você dá conta de fazer. Mas você sabe qual que é o nosso problema? A gente quer enganar Deus. Às vezes a gente quer engabelar Deus achando que Deus é ídolo. E Deus não é ídolo. Deus não é ídolo. A gente fala, não, eu tô brigado com a minha esposa, tô tratando ela com amargura, mas eu vou dar uma oferta bem grande na igreja. Deus não recebe. Nem a sua oração, se você estiver amargurado, tratando sua mulher com amargura, Deus recebe. Aí, às vezes, eu quero engambelar Deus. Ah, não, eu vou fazer uma campanha. Mas eu tô mal com as pessoas horizontalmente. Eu não perdoo. Eu não trato as pessoas com dignidade, com humildade, com respeito. Sabe, gente, nós precisamos aprender a tratar as pessoas com respeito. Nós precisamos aprender a dar honra para as pessoas. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas com humildade. Nós precisamos aprender a abrir mão em favor do outro. E Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias, um texto da Bíblia, que Jesus ele está com os discípulos dele e fala para os discípulos deles assim, eu vou para Jerusalém, então vocês vão na frente. E eles foram. Chegaram lá, eles encontraram com os homens no caminho e falaram assim, olha, nós precisamos passar por aqui para ir para Jerusalém. Aqueles homens, eles estavam assim com a mente deles voltada para Jerusalém, eles não deram atenção para os discípulos de Jesus. E aquela atitude mexeu tanto com Tiago e João, os apóstolos de Jesus, os cristãos, que eles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, o senhor quer que a gente faça uma oração daquelas bem poderosa e pede aquele mesmo fogo que queimou o holocausto de Elias lá no Monte Carmelo, aquele mesmo fogo que desceu do céu e consumiu o holocausto lá que Elias ofereceu para Deus, o senhor quer que a gente faça essa oração poderosa para o fogo de Deus descer e matar esses homens? E matar esse povo está impedindo a gente de chegar onde a gente quer. Esse povo está impedindo o Senhor de chegar em Jerusalém. E Jesus vira para eles e fala assim, Lucas 9:55. Mas ele voltando-se repreendeu-os e disse, não sabeis de que tipo de espíritos sois vós? Foi só isso que Jesus falou para eles. Falou assim, mas vocês servem ao Espírito Santo. Vocês servem ao Deus de amor. Vocês me servem, né? Que estou dando um exemplo aqui. Vocês são do Espírito Santo. Vocês não são do espírito do mundo, do espírito do diabo que veio para matar, roubar e destruir. Então foi essa palavra que Jesus liberou para Tiago e João, os discípulos, porque eles queriam fazer oração para matar. Então Deus não está na vingança. Deus não está no orgulho. Deus não está da gente para conseguir o que a gente quer, a gente passar por cima das pessoas, a gente matar as pessoas espiritualmente, a gente humilhar as pessoas, a gente tornar o caminho do Senhor difícil para os outros, defendendo coisas humanas, defendendo coisa que Deus não quer. Deus não está nisso, isso é carnalidade. E sabe o que aconteceu? Jesus deixou esse ensinamento para eles. Jesus quis dizer, se for para a gente ir para Jerusalém, para no caminho, nós que somos do reino, para salvar as vidas, nós vamos orar para Deus mandar fogo do céu para vingar, para matar? Deus não está isso. Deus não está nisso. Então a gente tem que repensar. E eu quero dizer para você, com toda a minha convicção, o que Deus tem para nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, a gente vai aprender na Bíblia. Em Lucas 6, em Mateus, no Sermão do Monte. É lá com Jesus que nós vamos aprender como tratar as pessoas. E o sacrifício que Jesus está esperando de mim e está esperando de você é que a gente desça no Jordão e a gente mergulhe. O nosso orgulho fica lá. Porque Jesus quer tratar o nosso orgulho, Jesus quer tratar o nosso caráter e Jesus quer nos ensinar a fazer as coisas do jeito dele. E o jeito dele é a gente amando as pessoas
Eu coloquei até um versículo aí mais cedo no Instagram. Te convido a meditar nesse versículo, porque é dessa forma que Jesus quer que a gente age. Se a gente tiver que perder, que a gente perca. Perca um ônibus, perca uma carona, perca uma posição, perca tempo. Dá um presente para alguém, assim, uma coisa que é sua, que você é apegado, mas a pessoa quer dar. Dá a entrega. Jesus fala isso. Se eles querem a sua capa, dá a túnica. Prefere a honra dos outros. Então nós estamos vivendo um mundo que as coisas estão todas invertidas. E eu desejo para você, eu vim aqui hoje, nesse dia, porque eu desejo para você que Deus coloque na sua vida pessoas do nível e da qualidade da escrava de Naamã, que era escrava, mas dentro dela ela era livre, cheia de Deus. E ela, o que ela pôde fazer, o recurso que ela tinha de ajudar aquele homem que fez ela ser escrava, ela fez. O que ela podia ajudar, ela ajudou. Ela não negou ajuda. Ela realmente sabia o que aquele versículo da palavra do Senhor diz. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Ela sabia. E ela ajudou. E os empregados de Naamã, porque se Naamã fosse ficar só com a palavra do profeta, ele era tão orgulhoso que ele não ia lá no Jordão. Ele não ia. Só que o tratamento de Deus, o trabalhar de Deus, a obra de Deus, o milagre de Deus é do jeito de Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito do Naamã. É do jeito de Deus. E o jeito de Deus era o que ele colocou na boca do profeta Eliseu, que era para Naamã humilhar, descer e mergulhar. E Deus usou os servos de Naamã, que eram humildes, para levar Naamã a receber de Deus o milagre. Eu desejo na sua vida que Deus coloque pessoas dessa qualidade, como a escrava de Naamã, como os servos de Naamã, e que você seja essa pessoa também. Que Deus faça de você. Eu quero que Deus faça de mim uma pessoa dessa. Porque se não fosse a escrava de Naamã, e se não fosse os servos de Naamã, Naamã não teria recebido o milagre. Então, Deus usa quem Ele quer. Deus usa na hora que Ele quer, Deus usa do jeito que Ele quer, Ele leva mesmo. Se Ele tiver que levar alguém para um lugar para fazer uma obra, Ele vai levar. Se Ele quiser tirar, Ele tira, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele não trabalha na nossa lógica, Ele trabalha do jeito dEle. Então eu quero deixar essa palavra aqui, essa palavra tem estado no meu coração e eu quero continuar me alimentando dessa palavra, porque eu sei que é por aí. Eu sei que Deus quer isso, humildade. Deus quer que a gente sacrifique a Ele, convivendo e relacionando com as pessoas no horizontal. Deus te abençoe muito e me abençoe também.